Bom, e para a gente realizar qualquer medida, a gente precisa trabalhar com algum sistema de unidades, a gente precisa de unidades de referência. Grandezas físicas, então, são todas as características do sistema que podem ser medidas. Então, basicamente, qualquer coisa que a gente consiga medir e atribuir um valor numérico, a gente pode tratar como uma grandeza física. Bom, essas grandezas físicas, a gente pode dividir elas em dimensões fundamentais, ou dimensões primárias, e dimensões derivadas. Então, as dimensões fundamentais, elas são definidas pelo sistema de unidades. Então, cada sistema de unidade define o seu conjunto de dimensões fundamentais. Alguns exemplos são o comprimento, a massa, o tempo e temperatura. E as dimensões derivadas, então, são obtidas a partir das dimensões fundamentais. Então, como, por exemplo, a área, o volume, velocidade. Então, elas não são medidas diretamente, elas são determinadas a partir das unidades fundamentais. Pegando ali, por exemplo, a área, a gente pensando, por exemplo, um quadrado, a gente mede as dimensões do lado, um quadrado ou um retângulo, a gente mede as dimensões dos dois lados e multiplicando essas duas dimensões, a gente tem a área da figura, né? Bom, e as unidades, então, são as magnitudes que são atribuídas às grandezas físicas. Então, basicamente, elas são a referência, o tamanho de referência que a gente vai utilizar para medir cada uma das grandezas físicas, né? Então, atualmente a gente tem os três sistemas de unidades mais utilizados atualmente são o sistema internacional, o sistema inglês e o sistema métrico. Bom, aqui pegando como exemplo o sistema internacional, então as grandezas fundamentais do sistema internacional são o comprimento, a massa, o tempo, a corrente elétrica, a temperatura, quantidade de substância e intensidade luminosa. As mais comuns que a gente vai encontrar no nosso dia a dia ali vão ser o comprimento, a massa, o tempo e a temperatura, né? Bom, no sistema internacional, a unidade de medida do comprimento é o metro, mas na prática geralmente a gente utiliza subdivisões como, por exemplo, centímetro ou milímetro, mas também é bastante comum a gente utilizar, em algumas aplicações específicas, trabalhar com sistema inglês. Então, por exemplo, unidades como polegadas ou pés, né? Então, em algumas situações a gente precisa fazer alguma conversão de uma unidade para outra, né? Mas o padrão, pelo menos no Brasil, é que se busque trabalhar sempre com um sistema internacional, né? Uma outra grandeza física, onde a gente encontra bastante variação, ou sistemas diferentes de unidades na prática, é a pressão. Então, a unidade de pressão no sistema internacional é o Pascal, mas na prática, geralmente, como é uma unidade bastante pequena para a maior parte dos processos, né, geralmente na prática se trabalha com ou quilopascal ou megapascal, ou também se utiliza, por exemplo, o bar ou o ATM. Mas também é bastante comum a gente encontrar em muitas aplicações o sistema inglês, como a PSI ou a libra-força, e também o sistema métrico com o quilograma-força por centímetro quadrado, né?